Alguém fala para mim, onde é que a gente vai mergulhar na palavra de Deus hoje? Qual o livro? Neemias. Os irmãos são inteligentes. Qual o capítulo? Glória a Deus por isso. Vejo que és profeta, né? O Senhor revelou a ti. Falo como o Senhor Jesus. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Senhor. Nós vamos dar continuidade, à nossa série Fortalecendo os Muros. E hoje nós vamos falar sobre muros fortes se erguem com oração e ação. Nossa série Fortalecendo os Muros. Mergulhamos rapidamente, ou um tanto quanto não tão rápido assim, em Neemias 1, domingo passado. E nós explicamos o contexto em que isso acontece, nós explicamos as invasões, nós explicamos a derrubada dos muros de Jerusalém, a própria destruição também do templo em Jerusalém, e o chamado de Deus, então, na vida de Neemias, para essa reconstrução. Mas ele, quando ouviu a notícia, no capítulo 1, ele chorou, ele lamentou, ele fez o que mais? Ele jejuou. E ele fez o que mais? Ele orou ao Senhor. A partir do verso 5, nós mergulhamos na oração e falamos um pouco sobre esse modelo da oração de Neemias, onde ele primeiro aponta para o quê? Para a grandeza de Deus. E aí depois ele se identifica com o pecado do povo, ele confessa esses pecados, ele lembra da aliança de Deus com o seu povo, afinal ele faz menção ao Deus que tinha aliança lá com Moisés, e ele termina pedindo o favor de Deus, a bênção do Senhor, lá no verso 10 e 11, dizendo: Senhor, concede ao teu servo que seja o quê? Bem sucedido nessa empreitada que o Senhor tem para mim. E aí nós começamos então o capítulo 2, e se você já tiver com sua Bíblia aberta, vem comigo. A partir do verso 1 diz o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Vamos parar por aqui. Deus Pai, amamos a tua palavra, Senhor. Quão maravilhoso é essa oportunidade, Pai, de mergulharmos nela, de aprendermos a respeito do Senhor, através da tua revelação, Pai. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, Pai. E que ela seja eficaz nessa manhã, na nossa vida e no nosso coração, Pai. Que cada um de nós aqui nessa manhã, Pai, possamos experimentar, Pai, de forma clara e visível na nossa vida, a eficácia da tua palavra em nós, Pai. Te amamos, Senhor, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, do capítulo 1, Diego, para o capítulo 2, nós temos um intervalo de tempo. Nós temos um intervalo de tempo, irmã Mônica, de aproximadamente 4 para 5 meses. Porque se você lembra, no capítulo 1, a gente estava no 20º ano do rei Artaxerxes, mas no mês de Quisleu. E agora nós chegamos aqui ainda no 20º ano, mas estamos no mês de Nissan. Então 4 meses e um pouquinho, entre 4 e 5 meses, se passaram entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E o capítulo 1 ele termina com essa oração, com esse lamento, com esse jejum, com essa oração. Então Neemias ficou nesse momento com o Senhor, mergulhando no Senhor. E aí a partir do verso 2, nós vemos o seguinte: o rei me disse: por que você está triste, Neemias? Você não está doente? O que está acontecendo? E aí, quando ele ouve essa pergunta do rei, a reação dele é: eu temi. Eu temi muito, eu temi
de grande maneira. Eu fiquei assustado. Agora, por que esse susto de Neemias? Por que esse temor de Neemias? Ora, ele era um homem de confiança do rei. Ser copeiro do rei não dizia apenas, irmã Alejandra, a provar o vinho do rei, que já era muita coisa. Afinal, nos impérios antigamente, se matava muito, se atentava muito contra a vida dos reis. E o copeiro colocava a vida dele em risco. Ora, um copeiro parecer com cara de doente na frente do rei, já não fecha a conta. Como é que eu vou confiar no que você está fazendo, no que você está me entregando? Se você está assim, imagina se eu tomar. Mas ele era alguém próximo do rei, era alguém de confiança do rei. Alguns comentaristas vão dizer que era alguém até que aconselhava em alguns momentos o rei, afinal era alguém de dentro da confiança, do ciclo de confiança do rei. Alguém que às vezes recebia missão especial, de ir mesmo, vá lá, eu que estou mandando essa mensagem. Alguém que ouvia muito dentro da corte real. E aí, obviamente, quando ele recebe essa pergunta do rei, ele diz, meu Deus, o rei pode até pedir a minha cabeça. Se o rei desagradar, lembra Esté? Esté tinha medo de entrar na rainha, mas ela tinha receio de acessar a presença do rei, porque estava na mão do rei o poder. E aí ele teme muito. Mas ele não fica preso nesse temor. O que eu acho maravilhoso é que ele não fica preso nesse temor. E a primeira mensagem de encorajamento que eu queria deixar no seu coração é: vença os seus medos. Vença os seus medos, fortaleça-se no Senhor. Muros fortes, nós estamos falando fortalecendo os muros. Quem fortalece esse muro? É o Senhor. E nós fortalecemos ele com oração e com ação. Fortaleça-se no Senhor. Porque eu acho interessante aqui também que Neemias ele não era um negacionista. Não, está tudo bem, rei. Está tudo bem o tempo todo. Não, que é isso, eu estou maravilhoso. Deve ter sido um cisco que caiu no meu olho aqui, fiquei um pouco com o olho lacrimejando. Porque tem crente que é assim, não pode passar problema. Está bem o tempo todo. E aqui eu não estou fazendo uma campanha, passe por problema e fique parado no seu problema. Mas é porque o próprio Cristo falou que no mundo nós vamos ter aflições. Aí tem gente que não consegue refletir o seu próprio estado, porque está negando as batalhas que está enfrentando e está perdendo a oportunidade de ser fortalecido em alguém que é o Senhor. E eu e você precisamos reconhecer que como homens, como mulheres, nós padecemos por dificuldades, nós temos medos, nós temos temores. Mas nós vamos além, nós não ficamos parados nesse lugar de medo, porque nós estamos fortalecidos no Senhor e nós vencemos o medo. Está tudo bem, você crente dizer, eu temi, eu assustei, eu preocupei. O problema é a gente ficar sentado nesse lugar. Porque a gente não pode nem parar e ficar sentado nesse lugar de medo, nem também vamos viver o tempo todo achando que está tudo bem. Tem gente que, eu tenho 32 anos, parece que nunca vi, 32 anos que eu não vejo a pessoa passar dificuldade. Você pergunta, está tudo bem o tempo todo, está tudo no controle o tempo todo. Meu Deus, é o Senhor. Vou falar igual como eu falei domingo passado. Bate as asas e sobe. Está no lugar errado. Na terra a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus falou, eu venci o mundo. Então a nossa vitória vem da vitória. Paulo, quando está explicando, ele diz, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós ganhamos uma batalha que a gente nem lutou, ele que lutou por nós. O nosso sustento, a nossa fortaleza vem no Senhor. Fortaleça-se no Senhor, meu irmão. Seja forte em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7 vai dizer, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Algumas versões vão dizer de uma mente sã. Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu poder, Deus te deu amor, Deus te deu domínio próprio, Ele te encheu de capacidade que vem dEle para você vencer os seus medos. Muros fortes se vencem com quem tem coragem e ousadia, não em si mesmo, mas na força que vem do Senhor. Ousadia tem que ser a nossa marca.
Ousadia tem que ser, vencer dificuldades e problemas tem que ser a marca do cristão. Tem que ser o nosso testemunho que brada. Hoje, mais cedo, eu estava até lembrando, Débora está lá atrás. Ela orando, dizendo, Senhor, nos perdoa, porque às vezes nós temos oportunidade de compartilhar o Evangelho, mas não compartilhamos, porque às vezes não nos falta oportunidade, nos falta coragem. Muitas vezes não nos falta, a gente fica lamentando, Deus, mas o Senhor não me deu uma oportunidade. Não, Ele te deu, só que você ficou parado no lugar do medo. Não, muitas vezes não nos falta oportunidade, seja em situações da vida, seja em situações familiares, seja no compartilhar o Evangelho, nos falta vencer o medo com a coragem, fortaleça-se no Senhor. Nós estamos em 10 dias, alguns estão fazendo jejum e oração, é um momento da gente se fortalecer no Senhor, de lançar mesmo, Senhor, eu estou com medo, lança lá no seu lugar de oração, compartilha, abre o teu coração com o Senhor, mas diz, Senhor, me reveste do teu poder, me reveste com o teu Espírito Santo, me dá coragem, me dá ousadia, me dá poder, me dá força, me dá domínio próprio, vem sobre mim, Senhor, eu quero vencer com o Senhor. Que essa seja a nossa vida, em nome de Jesus. Mas nós estamos falando hoje que muros fortes, eles se erguem com oração e com ação. Então, fala para quem está do teu lado aí, como boca de Deus, fala assim, pode falar para quem está na frente, quem não tiver ninguém do lado. Oração e ação não são inimigas. Oração e ação não brigaram não, meus irmãos. Elas não estão de mal uma com a outra. Só que eu e você precisamos obedecer a ordem certa. A gente nem vai ficar, e aí deixa eu talvez escandalizar os irmãos para depois me corrigir no meio da pregação, né, Ricardo? Porque vida com Deus não se vive só de oração. Meu Deus, que pastor herege. Meus irmãos, se a gente não quisesse orar, a gente não estava fazendo uma campanha de jejum e oração. Só que a gente não vai ficar parado só nesse lugar, porque Ele vai nos impulsionar para fazer algo. Nem Jesus Cristo ficou no monte falando, Pai, vai lá no tanque de Betesda lá e cura lá. Senhor, está vendo aquela mulher samaritana? Vai lá e ministra o coração dela. Nem Jesus fez isso, Ele orava e Ele agia. E por que você vai ficar só parado num lugar de oração? Oração e ação não são inimigas. A gente vê isso na vida de Neemias. Porque no capítulo passado a gente viu ele muito mais no ambiente de oração. Agora a gente começa a perceber que ele vai se deslocando para o lugar da ação no Senhor. Porque quando ele tem esse olhar que pareceu triste, o rei pergunta, o que está acontecendo, Neemias? Isso não pode ser doença, você não está com Covid, está tudo bem. O que aconteceu? É o seu coração que está apertado. Ele teme ao Senhor, mas ele está alimentado no Senhor. Ele teme o rei, mas ele está alimentado em oração. Ele passou 4 meses vivendo oração, gastando tempo com o Senhor. Não só 4 meses, eu acredito que ele já tinha toda uma caminhada antes com o Senhor. E aí ele avança, e quando ele avança, ele não fala qualquer coisa, ele diz, Senhor, que viva o rei. Mas como eu poderia ficar feliz, Fernanda? E aí ele é muito inteligente. Porque ele não vai lá e fala assim, como eu poderia ficar feliz se Jerusalém está lá derrubada, destruída? Porque ele sabia que havia uma animosidade. Ele menciona o lugar do sepulcro dos pais, porque é um apelo para o coração do rei. Porque naquela época os sepulcros eram construídos, era uma obra, não era coisa qualquer. Então ele vai lá e faz essa menção estratégica, inteligente, dizendo, como é que eu poderia estar feliz se a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais está assolada? Está consumida pelo fogo. E aí o verso 4 diz o quê? O rei me disse, que me pedes agora? Vocês estão comigo, irmãos? Verso 4 diz, olha, o que você quer? O que você deseja, Neemias? Aí Neemias já sai pedindo. É isso? Não, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Glória a Deus, porque oração não é inimiga da ação, só que a gente precisa obedecer de forma correta. Primeiro a gente ora, a gente age, depois a gente age em oração. Porque se a gente pensar até na estrutura da palavra, oração, ação cabe dentro da oração. Só que a ação por si só não comporta oração. Por isso que a ação é uma parte dentro de uma vida de oração.
quando a oportunidade vem, isso era a oportunidade de ouro. Ele passou talvez, na minha conjectura aqui, no meu pensamento, 4 meses lá, dizendo, Senhor, o Senhor botou algo no meu coração. Porque a gente vê isso, pode ler Neemias 2:12. Ele não fala quando ele já chega em Jerusalém, porque ele diz assim, eu não compartilhei o que Deus colocou no meu coração. Então, nesse período, antes de agir, Deus tinha depositado algo no coração de Neemias. O que era esse algo que Deus depositou? Vá reconstruir os muros de Jerusalém. Quando essa mensagem chega, no meu entendimento, é uma ideia minha, extra bíblica, ele deve ficar lá, mas Deus, o que eu vou fazer, Mauro? Minha vida eu construí aqui, meu trabalho está aqui, eu tenho uma boa posição, eu tenho um bom cargo. Se eu for assim, pedir ao rei, o rei pode pedir minha cabeça, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Me dá uma oportunidade. E aí quando a oportunidade chega, ele não sai correndo desesperado. Ele ainda se infiltra essa oportunidade no filtro da oração. Quando a oportunidade chega na minha e na sua vida, a gente passa por esse filtro ainda da oração? Ou a gente já sai fazendo do nosso jeito? Algo que você pediu tanto ao Senhor. Algo que Deus depositou no teu coração. Independente, não é porque Ele depositou no teu coração que acabou a tua vida de oração a respeito daquilo. Você sustenta a caminhada da ação com oração. Ou talvez alguns aqui, né, irmã Cleide? Se a gente falasse assim, não sei quantos, quando eram mais novos, já tiveram essa pergunta, mas assim, se você ganhasse $1 milhão, né? O que você faria? Quem respondeu? Eu pararia para orar. Alguém respondeu isso na vida já, meus irmãos? Eu não sei, eu ia orar até Deus me falar. Enquanto Ele não falasse, eu ia andar com meu Fusca velhinho, entendeu? Pegar o ônibus, o metrô de São Paulo, tá tudo bem. Bicicleta. Parece estranho, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, afinal, o Ricardo leu bem sobre, olha, a gente tem que cumprir a vontade do Senhor. Nós somos aqui nessa terra mordomos do que Ele nos entregou. Não é de uma parte do que Ele nos entregou, é de tudo que Ele nos entregou. E quando aquilo que nós oramos chega na nossa vida, a oportunidade chega, meu Deus, é agora, o Senhor preparou esse ambiente, o rei está me perguntando, o que você quer? Eu vou dizer. Ele não, ele fala, Senhor, eu oro. E orações não precisam ser orações, eu não imagino aqui o Neemias lá, ó Deus, o rei aqui na frente dele, ele como, né, irmã Adriana? Ó Deus do céu, Deus da terra, Deus que fez aliança com Moisés, adorado e exaltado seja tu, ó Senhor. O rei agora me pergunta o que quero eu, diz-me o que queres. Ele não fez isso na frente do rei. Ele orou rápido, na minha conjectura também, silencioso, no coração. Deus, me dá sabedoria. Chegou a hora. Mas que a tua mão me carregue, que a tua mão me sustente nesse momento. Orações curtas são válidas, meus irmãos. Só que elas são preciosas quando elas são carregadas por uma vida de oração. A vida de oração sustenta nesses momentos que as oportunidades vêm, ou que a gente está numa conversa super difícil. Você rapidamente faz o que? Senhor, me dá sabedoria. Me dá discernimento, coloca palavras na minha boca. Mas o Senhor não é um gênio da lâmpada que você aciona quando quer. É a sua vida de intimidade e oração. Sabe por quê? Porque senão nessa oração rápida, quando Ele falar, você nem vai saber como é a voz de Deus. Porque você não tem intimidade com o Senhor. Você não tem vida de oração com o Senhor. Então quando Ele fala, você fica, hã? Ih, Deus. Aí você vai parar a conversa no meio do caminho, vai ter que sair para orar, para poder voltar. Não é assim. Vida de oração sustentam essas orações curtas que eu e você fazemos quando a oportunidade vem, quando as situações acontecem, quando as dificuldades da vida batem na nossa porta, quando palavras difíceis são entregues para nós, a gente tem que ter sabedoria e discernimento. Tenha uma vida de oração. É isso que te sustenta. Agora eu falei mais cedo para os irmãos, não se vive só de oração, Diegão. Por quê? Porque a gente vê Neemias entrando agora para a ação, e é maravilhoso o que ele faz. Primeiro, eu já falei para vocês, lá no verso 5, ele compartilha o que Deus colocou no coração dele.
Ele pede ao rei dizendo, olha, peço que você me envie para ajudar, para a cidade do sepulcro dos meus pais. Isso foi Deus que depositou no coração dele. Agora, o que Deus depositou no coração dele, a gente continua lendo, a gente vê que ele teve uma estratégia a respeito daquilo que Deus depositou no coração dele. Verso 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? E aí o verso termina dizendo que eles acordaram um tempo. Já pensou agora o Neemias falando, não sei, rei, não sei. Deixa eu voltar para falar com Deus e depois eu venho aqui te trazer a resposta. Perdeu a oportunidade. Por isso que eu digo que ação e oração, elas não são inimigas, porque o que Deus depositou no teu coração, no lugar de oração, você humanamente falando tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Quando a narrativa continua, olha o que ele diz a partir do verso 7, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue lá. Ele tinha uma estratégia, ele está pensando, nossa, eu preciso de um tempo, mas rei, eu não preciso só de tempo, eles acordaram um tempo, ele está dizendo, eu preciso de tempo, eu preciso de recursos. Então primeiro, eu preciso de acesso para chegar lá, porque se eu não tiver permissão para invadir terras estrangeiras, e mesmo que seja de passagem, eu não vou conseguir cumprir o que Deus colocou no meu coração. Verso 8, ele vai dizer, eu peço também que o Senhor me fale com Asaf, e me dê o quê? Permissão para pegar madeira, para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e o que eu acho mais maravilhoso, para a casa que eu vou habitar, vou morar, vou entrar nela. Não é bobo. Ele precisava estar lá, ele precisava estar organizado, protegido, ele tinha um plano, um projeto. Lá a partir do verso 12, eu e você vemos que ele chega em Jerusalém e ele guarda no coração. Ele primeiro vai andar, ele primeiro vai sondar os muros da cidade. Ele era um cara precavido, planejado, ele queria ter certeza, cauteloso. Isso são ações que eu e você podemos tomar e ter na nossa vida prática, quando Deus deposita algo no nosso coração. Verso 17, ele diz, olha, então ele fala lá em Jerusalém, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas, vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais como vergonha ou como opróbrio. E eu lhes declarei, verso 18, como a mão do meu Deus me fora favorável, uma estratégia de comunicação. Comunicou bem, deixa eu falar para vocês, eu não estou parando aqui à toa, há algo que foi depositado no meu coração, eu já vim desde lá, eu já trouxe recursos, eu já sondei esses muros, Deus está favorável, o rei me deu também favor, estratégia. Minha pergunta para você é, se Deus hoje respondesse a tua oração, a respeito do que você tem pedido, você teria estrutura para receber a resposta de Deus? Você teria estrutura, você teria planejamento a respeito do que você está pedindo? Porque você pode estar pedindo uma promoção no trabalho, mas você não está fazendo nada, está trabalhando, pior. Não, pastor, eu estou em oração, cheguei atrasado no trabalho porque eu estava orando. Pois você não está sendo pago para orar, você está sendo pago para trabalhar. Não, mas eu atrasei a reunião, mas foi porque eu estava consagrando aquela reunião ao Senhor. Trabalhe. Faça isso com diligência. O que está nas suas mãos, oração não é inimiga da ação. Só que você primeiro entrega ao Senhor e aí depois você age. Enquanto você age em oração. Em 2018 eu saí de Fortaleza, sem saber falar inglês e sem saber o caminho que Deus tinha para mim. Isso não me torna melhor que ninguém, eu só estou querendo dar um exemplo. Mas eu respondi um chamado de Deus para a minha vida. Durou 6 anos brigando com o Senhor. Não vou. Fui. Eu não tinha uma igreja. Eu não conhecia ninguém aqui, nem essa própria igreja. Na minha cabeça eu ia voltar para Fortaleza, pastorear uma igreja assim de frente para a praia, ceiando água de coco, uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Com a rede balançando, aquela coisa deliciosa. Estou nesse frio de -10. Só Deus. Mas o que eu quero falar para você é que você sai.
Mas eu respondi o chamado e não fiquei, Deus, respondi o chamado, então agora você me dá sabedoria, discernimento para ler a Bíblia, o Senhor me dá uma igreja e está na tua conta, o Senhor que me chamou, agora o Senhor faz. Não, eu vim me preparar. 3 anos e meio depois, eu estava sendo ordenado, pastor. Quase 5 anos depois, eu estava recebendo uma igreja para pastorear. 5 anos, ou pouco mais, 5 anos de estudo. Você está se preparando porque você está pedindo a resposta de Deus? Porque Deus depositou no teu coração, você tem planejamento e estrutura para receber isso? Ah, Senhor, o chamado que o Senhor tem para mim. Tá, você está se preparando, você está se qualificando? Não, minha família, meus filhos consagrados ao Senhor. Tá, você está dando exemplo em ação, em prática? Não, meu filho está chateado comigo porque o almoço está 2 horas da tarde e não saiu ainda. Mas é porque eu estou orando, pastor. Queimei o salmão no forno porque fiquei orando. Meu irmão, age um pouquinho também. Agora, haja com planejamento, haja com sabedoria, haja guiado pelo Senhor. Faz sentido, meus irmãos? Entenda que eu não estou te desencorajando a orar. Eu estou te encorajando a agir. Eu estou te encorajando a se estruturar para a resposta que Deus tem para a sua vida. Porque Deus te prepara, Deus te conduz, Deus te capacita. Ora, consagra isso ao Senhor, mas pergunta a Ele, Senhor, o que eu posso fazer por isso? Como é que eu posso me preparar para isso? Nós, como igreja, temos orado por crescimento e vamos continuar orando. Mas a gente tem que se planejar para isso. Tem que comprar mais cadeira, não tem, Diego? Por quê? Porque tem que, se quer orar para crescer, tem que estruturar. É orar para pedir chuva, é orar pedindo chuva e não comprar um guarda-chuva. Não combina, né, Vinícius? Vamos orar mais. Vamos orar mais, mas vamos agir também. Vamos agir em nome de Jesus. Quando suas orações, meus irmãos, são movidas, ou quando as suas ações são movidas em oração, você vai experimentar de uma provisão sobrenatural de Deus na tua vida. Deixa eu repetir. Quando as suas ações são movidas em oração, tem provisão de Deus para a tua vida. Tem provisão do Senhor. Quando a ação ela é feita em submissão, a provisão chega. Porque se essa ação começou num lugar de revelação de Deus, caminhou em submissão à vontade de Deus, ela vai cumprir o propósito de Deus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que eu acho maravilhoso quando a gente olha para a vida de Neemias, ou para esse momento em que ele está diante do rei pedindo, verso 5 nós já lemos, ele pede para ir para a cidade dos pais dele. Verso 7, ele está pedindo lá a carta para caminhar pela região do Trans-Eufrates, talvez algumas versões vão ter assim, ou para além do rio. Verso 8, ele pede a carta para fornecer madeira. E aí olha o verso 9 comigo. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. Agora olha a parte final. O rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavalheiros. Ele não pediu isso. Ele não pediu companhia de ninguém. Ele não pediu proteção de ninguém. Só que, como Paulo fala em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pediu passagem, ele pediu madeira, ele ganhou proteção, ganhou guarda. Lá no capítulo 5, a gente vai ver que ele chega com o título de governador da região de Jerusalém. Ele ganhou autoridade, conferida pelo rei. Aí alguns vão olhar, e eu li comentários que falavam assim, mas que coisa, não confiou que Deus ia fazer isso por ele, né? Que Deus ia liberar esse caminho, que Deus ia prover os recursos. Meus irmãos, tenha responsabilidade. A gente precisa também ter ações e estratégias práticas e humanas. Afinal, quem botou cinto de segurança hoje? Não bota. Confia que se o carro capotar, você vai ficar lá sentado direitinho. Quem tem filho sentou lá no car seat?
Ou botou lá no bagageiro? Assim, não. Ah, isso é falta de confiança de Deus? Claro que não. Isso é inteligência, isso é bom senso, isso é estratégia. Na nossa vida espiritual, deixa eu fazer um paralelo aqui, fazer uma aplicação. É assim também. Senhor, transforma a minha vida. Tá, e que ações práticas você está fazendo para isso? Senhor, me livra desse mal, me livra desse pecado. Tá, que ações práticas você está fazendo isso? Senhor, não quero mais, meus olhos não querem mais ver essas coisas. Que ações práticas você está fazendo para isso? Não, eu estou só orando e um dia vai ser assim. Não, tenha estratégias práticas, até na sua vida espiritual. Senhor, eu quero aprender mais da palavra de Deus. Você está lendo? Não, eu estou dormindo do lado aqui da Bíblia, vai ser por osmose. Meus irmãos, amém, meus irmãos? Vocês não estão entendendo meu coração hoje? Eu amo os irmãos. Mas é que a gente precisa acordar para realidades espirituais e naturais. A gente ama viver o sobrenatural. A gente está buscando mais e mais do sobrenatural. Inclusive que sobrenaturalmente esse aquecedor pare um pouquinho, que eu estou com muito calor. Mas a gente ama esse ambiente da manifestação de Deus. Só que a gente também, Deus nos deu inteligência, estratégias, capacidade de planejar. Então nós temos que agir. Para a gente terminar, vamos analisar o verso 10. Ele então chega nessa região, ele está lá passando pelo rio, pela região do Eufrates. Ele entrega as cartas, ele está escoltado. Só que a palavra de Deus nos fala, verso 10, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com um grande desagrado, que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Vai comigo no verso 19 desse capítulo. Agora ele já está, verso 19, ele já está em Jerusalém. Verso 10 ele não estava, ele estava a caminho. E só de colocar os pés na estrada, só dizer assim, olha, eu estou indo lá reconstruir, eu estou indo lá fazer a missão que Deus me deu, o pessoal ouviu e já levantou oposição. Agora ele chega em Jerusalém a partir do verso 11, ele está em Jerusalém. E agora em Jerusalém, verso 19, esses mesmos que só de ouvir falar já estavam furiosos, agora eles vão lá e confrontam de fato. O que ouvindo Sambalate, verso 19, o Horonita e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-no e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Em outras palavras, o que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo? A gente sabe a intenção do teu coração. Isso aqui me lembra um pouco os irmãos de Davi, quando ele chega na batalha. Assim, a gente sabe que você está aqui só para curiar as coisas, só de gaiato. Intenção do coração, mas se Deus depositou algo no teu coração, confia. E aí o verso 20 vem e é maravilhoso, porque quando a oposição vem na minha e na sua vida e nós não temos convicção, presta atenção, quando a gente não tem convicção do que Deus nos entregou como missão, quem nós somos no Senhor, a nossa identidade remida no Senhor, qualquer oposição é meio de nos fazer abrir mão do que Deus colocou no nosso coração. Só que quando a gente sabe o que Deus depositou, quando a gente confia no que Deus depositou, quando a gente sabe quem nós somos no Senhor e quem nos fortalece, a gente não fica batendo boca com o opositor. Porque o verso 20, ele não está batendo boca com nenhum desses três. Verso 20, ele só diz assim, olha, o rei, ou Deus, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Coloca eles de lado. Coloca a oposição de lado, porque eles estão com os olhos no Senhor. É o Deus do céu, o mesmo Deus do céu, que no capítulo 1, ele ora, a partir do verso 5, dizendo, Deus do céu, nos perdoa. É esse mesmo Senhor e Rei, Salvador, protetor, aquele que depositou a missão, a visão no coração de Neemias, é esse mesmo que agora ele diz, eu não vou perder tempo com oposição, eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é... Pode ser mais forte, meus irmãos? Meu alvo é... Isso, porque aí precisa captar no microfone o pessoal do YouTube ouvir a voz de vocês. O pessoal já cansou da minha voz naquele YouTube.
Eu imagino o pessoal escutando no YouTube, Diego, aí tem que ficar controlando a caixinha, né? Baixa que esse pastor está gritando. Depois aumenta de novo. Perdoem os nossos ouvintes do YouTube. Mas o que eu quero deixar no coração de vocês, nesse momento final dessa passagem, no capítulo 2, é que tenha essa consciência. Não é porque Deus te deu uma missão, não é porque Ele te deu uma visão, não é porque Ele tem provido todas as coisas, te sustentando nessa missão, que não pode se levantar oposição. O Deus que te sustenta, o Deus que deposita em você o desejo dEle, nem sempre Ele te previne da oposição, mas Ele sempre te sustenta durante a oposição. Eu lembro de Jesus Cristo falando para Pedro: Simão, Simão, o Satanás desejou tomar você, mas eu orei. Jesus Cristo maravilhoso. Mas eu também lembro de Paulo dizendo que por 3 vezes orou para ser retirado o que ele chama de um espinho na carne. E o que ele ouve do Senhor? A minha graça te basta. Não para aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a nossa força, vamos lá para o ponto 1, não vem de nós. Nós vencemos os nossos medos quando nós nos fortalecemos no Senhor. Mas não é porque Deus colocou algo. Talvez eu e você estamos assim: mas Senhor, a gente orou tanto, mas pastor, a gente orou tanto. Foi Deus que nos trouxe para cá, foi Deus que colocou isso na nossa vida, foi Deus que nos uniu, eu não sei o que Deus fez na sua história. Mas talvez você esteja lá falando: pastor, a gente orou, a gente se consagrou, a gente clamou a Deus. Pastor, foi Deus, a gente não estaria aqui se não fosse o Senhor, e agora parece que está dando errado. Eu digo: calma, volta teus olhos para o Deus dos céus. Oposição não é sinal de que não é de Deus. Muitas vezes é o contrário, é porque é de Deus que o inimigo vai se levantar contra nós. Mas confia no que Deus depositou no teu coração, confia no chamado, confia na missão, confia na visão de Deus para a tua vida. Não abre mão. Quando a oposição bater na sua porta, olha para Ele só dizendo assim: o Deus dos céus nos fará prosperar. Quanto a vocês, vocês não têm parte nisso aqui, a menos que vocês se rendam ao mesmo Deus dos céus que eu sirvo, e aí vocês podem se juntar na obra que Ele quer fazer através da nossa vida. Eu não sei quais são os teus medos, eu não sei quais são os teus opositores, mas eu quero te encorajar a ser um fortalecedor de muros, como Neemias foi, fortalecendo os seus muros. E muros fortes se fazem com oração e com ação. Deixa Deus ministrar na tua vida. A igreja primitiva enfrentou perseguição, irmãos nossos padeceram pelo Evangelho, crentes, homens e mulheres de Deus, tiveram dificuldades na vida. Pessoas que não eram de Deus, talvez receberam a bênção que você queria, e parece que você é de Deus e não está dando certo. Calma, o chamado é do Senhor para a tua vida. Eu fico pensando, Esdras viveu nesse tempo. Esdras chega 13 a 14 anos antes em Jerusalém do que Neemias. Deus não chamou Esdras para levantar muro, Deus chamou Esdras para restabelecer a lei do Senhor. Para alguns aqui, Deus está dizendo: eu tenho muros para você construir. Para outros aqui é a lei do Senhor. Para de olhar a missão do irmão do lado, deixa Deus te sustentar na tua. Para de olhar a bênção, a provisão do irmão do lado, deixa Deus te sustentar na tua. Esther estava no palácio, foi uma outra estratégia. Deus levantou ao longo da história homens e mulheres com diferentes estratégias, com diferentes provisões, com diferentes visões e missões, mas era o mesmo Deus dos céus que cuidava, sustentava, protegia, derrubava todos os opositores. Que essa palavra encontre espaço no teu coração. Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem uma visão para a tua vida. Como é que você pode encontrar essa visão e essa missão de Deus? Com oração e com ação. Com ação. O que Deus tem semeado na tua vida, se você já sabe, como você tem agido a respeito do que Deus já semeou, como você honra
em fé. Porque eu ainda não recebi, mas eu já honro o que Deus colocou em mim. Eu já me preparo para receber. Quais ações você pode viver de forma diferente na sua vida? Como é que a sua vida espiritual se revela na prática? Tiago vai falar, você mostra a tua fé pelas tuas obras. Ele fala, mostre-me as tuas obras, eu mostrarei a minha fé através das obras. Mais uma vez eu quero te dizer, não se importe com os opositores. Se até o rei Artaxerxes, um pagão, se importou com a tristeza de um homem de Deus, quanto mais o Deus do céu não se importará com as nossas tristezas. Vença os seus medos, derrube os seus opositores, seja alguém forte no Senhor, fortalecido no Senhor. Deus não quer simplesmente fortalecer tua vida para você ficar parado. Ele quer te fazer um fortalecedor de muros, como Ele fez na história de Neemias. Vamos louvar o Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.